céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo
apaixonados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Olá, meus queridos irmãos, quero cumprimentar vocês nesta noite de domingo, noite de feriado. Estamos no meio do feriado de carnaval e estamos aqui nessa noite para buscar a presença do Senhor. Se você está conosco ao vivo, seja muito bem-vindo. Compartilhe o link dessa transmissão com outras pessoas. Se você está acompanhando este culto em outro momento, você, de igual modo, é muito bem-vindo em nosso meio. Nós hoje estamos com a nossa celebração apenas aqui, através do nosso canal do YouTube, de forma online. Não temos reunião presencial hoje no nosso tempo, porque estamos no meio do nosso retiro de carnaval. Como eu disse pela manhã, estamos aí vivendo o milagre da tecnologia, né? Ao mesmo tempo eu estou aqui com os irmãos, mas estou também no nosso retiro espiritual de carnaval. Você que não pôde ir conosco durante esses dias, você é bem-vindo a cultuar conosco neste espaço, mas caso ainda seja possível, amanhã ou terça-feira, você é convidado a passar um dia conosco nesse tempo de congraçamento, de comunhão, de unidade da igreja. Olha, está muito bom. Estamos ouvindo o pastor Antônio Ramos, nosso preletor, e está sendo bênção para as nossas vidas. Vamos então orar? Entregar o nosso culto nas mãos do Senhor? Convido você agora a fechar os teus olhos aí na sua casa, ou você que está em viagem, está em algum outro local. Concentre-se em Deus. Vamos buscar a sua presença nesse momento. Pai querido, Pai bendito, nós queremos te agradecer. Agradecer por este dia que está chegando ao fim. Agradecer a Deus pelo cuidado do Senhor em todo esse tempo, nesses dias de feriado até aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa nação. É um período onde muitas pessoas cedem a tantos tipos de experiências e de realidades que não são saudáveis. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa preservar a vida das pessoas. Nós pedimos e clamamos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, do nosso povo, da nossa gente. Pedimos por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão nos bailes, nas festas, que o Senhor possa preservar a integridade de cada um, ó Pai. Oramos pela libertação da nossa nação. Liberta, Senhor, o Brasil, para que festas, festividades como estas, cada vez mais cedam espaço a movimentos e a experiências saudáveis para a população. Oramos também pelas igrejas, para aquelas que estão em seus retiros espirituais, como é o nosso caso.
Oramos, ó Deus, por toda a nossa programação, te agradecemos por aquilo que já pudemos ouvir e desfrutar. Oramos pelos próximos dias, oramos por aqueles que estarão conosco nas próximas diárias. Enfim, ó Deus, que seja um tempo que gere crescimento, unidade e santidade para o teu povo que se reúne na Igreja Batista Central de Taguatinga e nas demais igrejas também. Nós entregamos ao Senhor o culto, oferecemos ao Senhor o nosso coração, o nosso louvor. Pedimos, ó Deus, mais uma vez que possas falar ao nosso coração através da tua palavra. Nós oramos assim, ó Deus, crendo no teu poder e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Cante ao Senhor conosco, erga a sua voz no meio da sua sala, no seu quarto, onde você estiver, adore o nome do Senhor. Vamos lá. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te entregar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Muito bem, queridos irmãos, uma vez mais reunidos para meditar na palavra de Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias, depois desse cântico que nos inspirou, que preparou o nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a narrativa do segundo livro dos Reis, capítulo 4, entre os versos 1 e 7. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a fé, a realidade da fé, a importância da fé nas nossas vidas. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, entre os versos 1 e 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu,
e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma, mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, ministra o coração do teu povo, da tua igreja, em qualquer lugar, em qualquer hora em que este vídeo for acessado, que a tua palavra possa gerar crescimento e edificação, em nome de Jesus, amém. Você é uma pessoa que acredita em milagres? A definição para esta palavra do latim miraculo é a seguinte: milagre é um fato que se atribui a uma causa sobrenatural. Da teologia, podemos presumir que é algo difícil e insólito, que ultrapassa o poder da natureza e a previsão dos espectadores. Esta é uma definição nos dada através de Tomás de Aquino. Milagre ainda é coisa admirável pela sua grandeza ou perfeição, uma maravilha, um fato que, pela raridade, causa grande comoção e admiração. Também pode ser classificado como uma intervenção sobrenatural, um efeito cuja causa escapa à razão humana. Fazer milagre significa praticar o impossível. Isso é milagre. A pergunta que eu faço para você é: você acredita em milagres? Ou você é daqueles que acredita que os milagres aconteceram em determinado tempo da história, foram narrados nas Sagradas Escrituras, mas que não acontecem hoje? Você crê que Deus é poderoso para continuar realizando milagres hoje? Você crê nisso? Meus queridos irmãos, era costume aceito no meio de Israel que, se uma família não conseguisse pagar as suas dívidas, como era o caso desta viúva com seus 2 filhos, ela não tivesse, família esta, condição nenhuma de quitar as suas dívidas, era comum, fazia parte da lei, alguns ou todos os membros daquela família trabalhariam então como escravos, como servos do seu credor. Aliás, a Bíblia nos diz em Levítico capítulo 25, entre os versos 39 e 41, se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Na prática, o que acontecia é que essas pessoas se tornavam escravas. Deveriam ser tratadas com toda a dignidade, deveriam trabalhar apenas até o ano do jubileu, o ano do recomeço, o ano da restauração, mas ainda assim na prática eram tratados como escravos, pelo menos de cunho temporário. E este era exatamente o temor daquela viúva, era o temor daquela mulher. Ela se viu naquela situação porque estava na iminência de perder os seus 2 filhos.
muito grave, ou era muito grave este fato, essa situação, porque a viúva não teria ninguém mais para cuidar da sua terra, para lavar a sua terra. O texto diz que ela tinha esses 2 filhos, era viúva, ou seja, obviamente o seu esposo já havia falecido, e os únicos que poderiam mantê-la e manter o sustento da casa eram os seus filhos. Mas ela já não tinha mais como quitar as suas dívidas e os seus filhos teriam que partir para trabalhar para o seu credor e não poderiam manter então a força de trabalho dentro de casa para a sua própria subsistência. Ela estava diante de dificuldades sérias, muito sérias, e decidiu procurar o profeta de Deus. Decidiu procurar Eliseu com a expectativa de que ele pudesse ajudá-lo. E aqui nós vemos, meus queridos irmãos, através deste curto relato bíblico, uma das narrativas mais extraordinárias da palavra de Deus, o milagre que Deus operou na vida daquela mulher, na vida daquela viúva e na vida dos seus filhos. Meus queridos irmãos, se nós cremos em Deus, se nós cremos no poder de Deus, se nós cremos que o nosso Deus, como o próprio autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se nós cremos que Deus, que realizou milagres no passado, que realizou milagres registrados nas Sagradas Escrituras, é o mesmo Deus e que continua tendo o mesmo poder e que, portanto, realiza os mesmos milagres que realizou no tempo descrito das Sagradas Escrituras, nós então poderemos ver o seu agir em nosso meio. Nós então poderemos acompanhar, desfrutar da ação maravilhosa de Deus, extraordinária de Deus e impossível de Deus em nosso meio. Aliás, nós lembramos muito daquele texto e de fato isso deixa claro para nós o poder, a onipotência do nosso Deus. Nós servimos a um Deus que é El Shaddai, todo-poderoso. Foi exatamente isso que o anjo disse a Maria, quando foi anunciar a ela que ela seria a mãe do Salvador. E Maria questionou e perguntou: mas como isso será possível se eu não conheço homem algum? E nós conhecemos esse texto maravilhoso, lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 37. O anjo disse para Maria: vai acontecer exatamente desta forma como eu estou lhe dizendo, porque para Deus nada é impossível. Ora, se para Deus, meus queridos irmãos, nada é impossível, significa que o nosso Deus tem poder para realizar milagres. Eu quero lhe dizer nessa noite, Ele continua realizando milagres. Transformação, mudança, ação extraordinária que somente Ele pode fazer. Se nós cremos nele, como somos encorajados em todas as linhas das Sagradas Escrituras a fazer isto, se nós confiamos no Senhor, se nós descansamos no seu poder, se nós exercitamos a nossa fé nele, nós vemos o milagre da fé acontecendo através do seu poder que se manifesta em nós. O milagre da fé, meus queridos irmãos, ele acontece, ele se manifesta a partir da nossa condição atual. Deus está vendo a sua condição atual, Deus está vendo a minha condição atual, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Deus sabia exatamente qual era a condição e a necessidade daquela mulher. Por isso, quando ela foi ter com o homem de Deus, o homem que representava a Deus, que era a voz de Deus naquela época, o homem orientado por Deus, o homem de Deus orientado por ele, Eliseu, disse a ela: o que é que você tem na sua casa? Como é que eu posso ajudar você? Meus irmãos, é a partir do momento que nós estamos vivendo, é a partir do contexto onde nós estamos, é a partir da situação na qual nós nos vemos, que Deus ele manifesta o seu poder. O que nós precisamos é abrir espaço, é permitir, é buscar o agir de Deus em nosso meio.
se há algo que precisa ser tratado na sua vida pessoal, se há algo que precisa ser transformado na sua vida espiritual, se há algo que precisa ser tratado dentro da sua casa, no seu casamento, em relação aos seus filhos, na sua vida profissional, enfim, qualquer que seja a condição, algo que esteja precisando de uma intervenção divina na sua vida, busque a Ele. Entregue a Ele, compartilhe com Ele o que está acontecendo. Aquela mulher foi atendida porque buscou a presença de Deus através do homem de Deus, através do profeta Eliseu. E nós, meus queridos irmãos, somos convidados a abrir a porta da nossa casa, a abrir a porta do nosso coração e a humildemente clamar, buscar, suplicar pelo favor divino. E situações que parecem não ter jeito algum, situações que parecem não ter mais nenhum tipo de solução, nenhum tipo de reparo, nenhum tipo de mudança, são precisamente situações assim, em que podemos ver o milagre de Deus acontecendo. Não havia recursos para aquela mulher, não havia de onde tirar, não havia fonte alguma na qual ela poderia recorrer para quitar as suas dívidas e para impedir que seus filhos fossem tomados como escravos temporários. Ela recorreu a Deus. Interessante que muitas vezes nós deixamos para recorrer a Deus como último recurso a ser buscado. Meus queridos, precisa ser o nosso primeiro recurso. Às vezes nós esgotamos as nossas forças, buscando resolver por nós mesmos, buscando resolver de acordo com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos. Quando a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela nos convida, ela nos insta a, antes de qualquer coisa, buscar a presença de Deus. E Deus está dizendo para nós, como disse para esta mulher através de Eliseu: o que é que você quer que eu faça? Versículo 2. Diga-me, o que é que você tem na sua casa? Como é que está a sua casa? Como é que está você? Aquela mulher foi honesta e diz assim: olha, a única coisa que eu tenho na minha casa é uma vasilha de azeite. Mas é só a vasilha, não tem azeite, só tem a vasilha. Isso me lembra a história dos 5 pães e dos 2 peixes narrada nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos narram essa história. E em Marcos capítulo 6 ela é narrada assim. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 38. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100, de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O milagre que Jesus realizou no episódio conhecido como o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos foi feito a partir da condição que se apresentou naquele momento. Ele disse: o que é que vocês têm? Verifiquem o que há por aí para vermos o que é possível ser feito. E dentro do que era possível fazer, Jesus realizou o impossível para, de 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E depois ainda recolher 12 cestos cheios, após todos se fartarem daquele banquete provido pela intervenção do Senhor. Assim como aconteceu com essa mulher, a partir de uma vasilha e de outras que nem eram dela, que eram emprestadas,
Azeite foi sendo derramado, azeite foi sendo providenciado, até que ela pudesse ter o suficiente para quitar todas as suas dívidas e ainda assim para que ela pudesse se manter com os seus filhos. Mas, meus queridos irmãos, o milagre da fé também põe à prova a extensão da fé que nós manifestamos em Deus. Até que ponto vai a nossa fé no Senhor? Até que ponto há intercessão? Até que ponto a junção da nossa fé teórica com a nossa fé prática? Se nós queremos ter fé para continuar, eu disse, esse é o tema do nosso retiro este ano, nós precisamos encurtar a distância, precisamos diminuir a distância entre a fé teórica e a fé prática. Aquilo que nós cremos, que é o conjunto da nossa crença, dos nossos valores, da nossa declaração de fé, aquilo que é o conjunto do que nós acreditamos como sendo a palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus para as nossas vidas, nós precisamos colocar à prova na medida em que nós colocamos em prática. Porque senão nós teorizamos bastante a respeito da nossa confissão de fé, mas somos incapazes de colocá-la em prática nas nossas vidas. É preciso, como eu disse, diminuir essa distância. E o milagre da fé, ele coloca em xeque, coloca em prova a extensão da nossa fé. Quando o homem de Deus, quando Eliseu disse para a mulher: vá para a sua casa, mas passe na casa dos vizinhos e peça vasilhas emprestadas, ele diz algo que me chama muita atenção no versículo 3. Ele diz assim: mas peça muitas. Ou nós cremos que Deus tem poder, ou nós cremos que Ele pode todas as coisas, ou nós cremos na ação extraordinária do Senhor, ou a nossa fé, ela será muito rasa, ou a nossa fé, ela será volúvel, ou a nossa fé, ela será ou estará simplesmente à mercê das circunstâncias. Nós precisamos ter uma fé firme, uma fé convicta, uma fé genuína. Nas palavras de Paulo a Timóteo, quando falando a respeito dele, como seu discípulo que havia sido discipulado pela sua mãe, pela sua avó, Lloyd e Eunice, ele disse: olha, eu conheço, Timóteo, a sua fé não fingida, ou seja, a sua fé genuína, a sua fé honesta, a sua fé firme, a sua fé profunda, a sua fé que é colocada à prova e que resiste. Peça muitas. A mulher depositou toda a sua fé na palavra de Deus que lhe foi dada através do profeta. Pediu muitas vasilhas, todas foram cheias. E quando no versículo 6 ela chega a dizer para um dos seus filhos: traga-me mais uma, ela ouve do filho: olha, mãe, já foram todas. Pegamos vasilhas emprestadas, mas já acabaram. E o azeite só parou de correr quando as vasilhas acabaram. Agora, imaginem se ela tivesse pegado poucas vasilhas. Ela não teria desfrutado de toda a extensão, de toda a profundidade, de toda a abarcância do poder de Deus na sua vida. Nós precisamos entregar, meus queridos, sem reservas. Nós precisamos nos apresentar completamente desnudos, quedados, entregues ao Senhor. E precisamos confiar genuinamente, de todo o nosso coração, com todas as nossas fé, com todas as nossas forças. Não é apenas uma fé cognitiva, é também cognitiva, sim. Precisamos desenvolver uma fé racional, mas é uma fé que mexe com todo o nosso ser, que mexe com toda a nossa estrutura. Você já ouviu a história do equilibrista e da cadeira? É uma história que conta o seguinte: certo equilibrista, ele amarrou um cabo de aço
entre dois prédios muito altos, dois grandes edifícios. E ele então amarrou uma ponta do cabo de aço em um dos edifícios e a outra ponta no outro. E ele era um exímio equilibrista. Ele começou então a passar de um lado para o outro dos prédios, dos edifícios, através daquele cabo de aço. E isso, obviamente, começou a atrair a atenção do público. As pessoas começaram a se ajuntar embaixo do prédio para ver tamanha aquela habilidade, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de recurso, apenas a sua habilidade em fazer isso. E ele passou para cá, ele passou para lá, e ele, em determinado momento, foi ao público e perguntou: vocês acreditam que eu posso atravessar carregando objetos por esse cabo de aço? E eles disseram: sim, nós acabamos de ver a sua habilidade. E ele voltou para o topo dos prédios e começou a atravessar carregando objetos. Carregou um vaso, carregou uma bola, até que carregou uma cadeira, para um lado e para o outro, carregando naquela cadeira. Ele desceu novamente onde estava o público. Ele perguntou: vocês acreditam que eu consigo carregar e me equilibrar naquele cabo de aço, carregando além de uma cadeira, uma pessoa sentada naquela cadeira? Eles disseram: sim, nós acreditamos, nós vimos você fazer isso agora, tamanha a sua habilidade, como você é habilidoso em fazer isso. Bom, já que vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar esse cabo de aço, levando alguém sentado na cadeira, eu quero perguntar para vocês: quem é o voluntário? E aí, meus queridos irmãos, o que é que vocês imaginam? Exatamente isso. Ninguém se voluntariou. Todos acreditavam que ele seria capaz de atravessar com alguém sentado na cadeira por aqueles cabos de aço entre um edifício e outro. Mas ninguém quis ser o voluntário para experimentar isso. Percebem? Como muitas vezes há uma distância entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós dizemos, aquilo que nós estamos dispostos a enfrentar como parte integrante da nossa fé. A nossa fé precisa ser testada, precisa ser provada, precisa ser colocada em xeque, para que nós sejamos capazes de averiguar, avaliar, mensurar se aquilo que nós cremos está sendo praticado, colocado em prática nas nossas vidas. Meus queridos, o milagre da fé não precisa de nenhum tipo de holofote para ser realizado. Eliseu disse para aquela mulher: olha, vai para a sua casa, peça as vasilhas para os seus vizinhos e espere até elas serem cheias. O texto vai dizer no versículo 5 que ela foi embora, aquela mulher se fechou em casa com seus filhos e as vasilhas começaram a ser cheias, enquanto ela fazia o movimento de derramar o azeite uma na outra. Milagre. Milagre. Mas o milagre de Deus, ele não precisa necessariamente de palco. Aliás, ele com certeza não precisa de palco para acontecer. O milagre tem o propósito de revelar a glória de Deus, sim. Mas tem sobretudo o propósito de transformar vidas, manifestando o poder e o agir de Deus. O milagre da fé, meus queridos irmãos, ele acontece na justa medida da nossa necessidade. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou de correr. Quando foi suficiente, parou de correr. O milagre da fé começa com a fé naquele que é Senhor do milagre. Preste atenção nisso. O milagre da fé começa com a fé no Senhor do milagre. Aquela mulher foi procurar Eliseu porque o seu esposo, e ela também, obviamente, era temente o Senhor. Foi isso que ela disse a Eliseu: meu marido, teu servo, possivelmente um dos discípulos de Eliseu, ele temia o Senhor. Meus irmãos, quando nós tememos o Senhor, quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração,
a nossa fé é contemplada. Nossa fé, Jesus contemplará. Se nós crermos, confiarmos, a nossa fé não será frustrada. Que nesse tempo, quando temos falado tanto a respeito disso, de fé, fé necessária para o momento que nós vivemos, fé necessária para as circunstâncias que nos envolvem nesse tempo, para que nós temos visto acontecer em nosso meio. Esta fé no milagre divino, na operosidade divina, no poder divino, que esta fé continue presente na sua vida, na nossa vida. Sim, o nosso Deus realiza milagres. E o principal milagre que Ele realizou foi prover a nossa salvação através da pessoa de Jesus. A principal transformação da vida é ter a libertação da escravidão do pecado através de Jesus. Pela ação do profeta, os filhos daquela mulher não se tornaram escravos, ainda que temporários, do seu credor. Pela ação do milagre do Senhor, provendo a nossa salvação, nós somos libertos do estado da escravidão do pecado a qual estávamos. E a partir dessa transformação, sem nenhum tipo de precedente, sem nenhum tipo de fato que possa minimamente ser comparado a ela, é o que nos faz viver uma vida transformada e nos faz desfrutar da ação poderosa de Deus no nosso viver. Que esta fé, a fé presente na vida dessa mulher, também esteja em nós. Vivamos pela fé, tenhamos fé para continuar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista ao cego e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e ao mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus, o
Estamos chegando ao final do nosso culto, dessa celebração. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Que nós, como povo de Deus, continuemos a desfrutar dos milagres que somente Ele pode operar nas nossas vidas. Que a nossa fé avance, se desenvolva, cresça na presença do Senhor. Quero lembrá-los, meus queridos irmãos, de que na próxima quarta-feira, dia 22, comumente chamado de quarta-feira de cinzas, nós também, mais uma vez, não teremos programação presencial. Assim como aconteceu com hoje à noite, somente pela transmissão, ou seja, somente por este canal aqui, pelo YouTube, pela TV IBCT, nós estaremos prestando culto ao Senhor como igreja. Mas na quarta seguinte nós voltamos normalmente à nossa celebração presencial. Nós precisamos dar um pouco de descanso também aos nossos voluntários, que servem regularmente também, seja aos domingos, seja às quartas-feiras. Quero inclusive aproveitar para agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Daniel Braga, tem nos auxiliado com estas transmissões especiais nesse feriado e também na quarta-feira. Que Deus abençoe os nossos voluntários. Se você também quiser ser voluntário na transmissão, na projeção, no som, você é muito bem-vindo. Converse conosco. Nós precisamos de você servindo ao Senhor juntamente ao nosso lado. Na quarta-feira, então, teremos a nossa transmissão do culto por este canal, pelo YouTube. E logo após o culto, por volta das 21 horas, nós teremos a reunião do Conselho da Igreja. Reunião esta que tem acontecido também de forma virtual, através da plataforma Zoom. Todos os líderes de ministérios, toda a liderança da igreja está convocada para a reunião do Conselho na próxima quarta-feira, às 21 horas. E na quarta seguinte, no dia 1º de março, nós teremos o nosso culto presencial aqui no templo de oração, com a transmissão simultânea para quem estiver em casa. E ao final do culto, também às 21 horas, teremos a Assembleia Ordinária da Igreja. Também pela plataforma Zoom, todos os membros podem participar pelo computador ou pelo celular. É só, se tiver algum acesso, fazer contato conosco através da secretaria, para que você seja instruído a participar conosco. Todos os membros convocados para a Assembleia no dia 1º de março. Estamos chegando ao final do nosso culto, nós vamos orar e vamos também orar, como fizemos hoje pela manhã, pelos irmãos que estão aniversariando nesta semana. Subindo aí na sua tela agora os nomes dos aniversariantes. Hoje, foi aniversário do Gabriel Ribeiro, um adolescente da nossa igreja, e da Nina Guerra Barros, uma criança que está fazendo aniversário. Amanhã, aniversário da Amanda Pacheco, da Sara Bandeira, depois do irmão Ageu Pereira, da irmã Gláucia Beatriz, da irmã Ana Luísa Lima. Temos também o irmão Silvânio, o irmão Reiner. E no dia 25, a irmã Ana Paula, a Elaine, o Paulo, Adolfo, o pastor Rogério Gama e a aluna Kiara Alves Lins. Estes fechando os aniversariantes no próximo sábado. Que Deus abençoe cada um, derrame graça e favor sobre vocês, sobre suas casas e sobre todas as suas realizações. Vamos orar, meus queridos. Obrigado, meu Pai, por esse tempo precioso de louvor ao Senhor, de culto prestado ao Teu nome, pelas canções que nos inspiraram e louvaram o Teu nome, pela leitura da Tua palavra, pela ministração que o Senhor nos trouxe, a fim de que possamos crer no Teu poder, nos milagres que o Senhor continua operando hoje, como já operaste tantas vezes na história e na nossa própria história. Que nós, ó Deus, estejamos com a nossa fé firmada, calcada, fincada no Senhor. Oramos também pelos nossos irmãos que fazem aniversário. Mais uma vez pedimos que o Senhor os visite com toda sorte de bênçãos celestiais. Que cada um deles continue contando os seus dias na Tua presença. Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa nação. Nós oramos pelo nosso retiro, pela continuidade dele nos próximos dias. Que o Senhor nos abençoe, nos faça retornar em paz na terça-feira, possa conduzir aqueles que estarão nos visitando esses dias, passando algum tempo conosco, que todos possam ir e vir debaixo da Tua graça, da Tua proteção.
nos despede em paz agora, nos dê toda uma semana para viver na Tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus conosco estejam, conosco permaneçam, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Repita comigo o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua semana. Nos vemos no nosso próximo culto aqui neste canal, na quarta-feira, às 20 horas. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé.